Hoje quero que vocês abracem comigo em 2 Pedro, o 2º capítulo, começando no verso 5. Espero que tenham trazido suas Bíblias, porque queremos falar sobre um assunto muito importante hoje: o juízo de Deus, o amor de Deus e a volta de Jesus Cristo e o fim da era. Não o fim do mundo, não haverá um fim para o mundo, mas haverá um fim para a era em que vivemos, que é dominada pelo diabo e pelo mal. Isso chegará ao fim e Cristo, o Messias, voltará. Queremos falar um pouco sobre isso hoje, o 2º capítulo de 2 Pedro. Agora, 2 Pedro em suas Bíblias vem logo após 1 Pedro, se você estiver tendo dificuldade para encontrá-lo, começando no verso 5. E não poupou o antigo mundo, mas salvou Noé, o 8º homem, um pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduziu as cidades de Sodoma e Gomorra a cinzas, condenando-as à destruição, fazendo delas um exemplo para todos os que viveriam de forma ímpia no futuro. E entregou o justo Ló, angustiado pela conduta libertina dos ímpios, pois o homem justo, morando entre eles, viu e ouviu, angustiando sua alma justa diariamente com suas obras ilícitas. O Senhor sabe como entregar os piores das tentações e provações. Se você está passando por uma tentação ou provação séria, agora, Deus sabe como entregar você, se você se volta para Ele e ora com fé e acredita, e reservar os injustos para o dia do juízo. Aqueles que estão fora de Cristo, aqueles que vivem vidas ímpias, estão sendo reservados até o dia do juízo. Há um dia de julgamento chegando. A história bíblica de Sodoma e Gomorra chega até nós hoje como um exemplo do que poderia acontecer mesmo nesta década ou nas décadas a seguir, se não nos voltarmos para Deus. Agora, Sodoma e Gomorra eram duas cidades, e elas estavam no local onde agora está o Mar Morto no Oriente Médio. O Mar Morto é um lago interior de 16 km por 80 km no Vale do Jordão. É um corpo de água saturado de minerais que está a 395 metros abaixo do nível do mar. É a parte mais baixa do mundo. Em Gênesis 13, leiamos sobre Abraão. E Abraão estava passando por essa parte do mundo com todos os seus rebanhos e toda a sua família, indo para a terra que Deus lhe prometeu. Ele era um homem de Deus, e ele tinha seu sobrinho com ele, chamado Ló. E ele viu que os servos de Ló e seus servos não estavam se dando muito bem. Então ele disse a Ló: Ló, vamos dividir, nós ficamos grandes demais. Somos muitos, muitos rebanhos. Seus rebanhos e meus rebanhos estão se misturando. Escolha onde quer morar. Se quiser ir para o oeste, para o que agora é a Palestina, ou se quiser ir para o outro lado do Jordão, ir para o Vale do Jordão, que é exuberante como o Jardim do Éden. Escolha, e eu ficarei com o outro caminho. Então Ló olhou em volta e olhou em direção a Sodoma. Olhou em direção a Gomorra. E ele viu que era uma parte muito rica do mundo, um lugar maravilhoso para se viver. Ele consultou sua esposa. Ela disse: de jeito nenhum queremos ir para Sodoma. Ela queria ir onde estavam os bons tempos. E então Ló disse a Abraão: certo, tio Abraão, vamos ir, escolhemos ir para Sodoma e Gomorra e descer para o vale exuberante do Jordão. E levaremos nossos rebanhos e nossos servos e nossas pessoas e nossa família, e é para lá que iremos. Abraão concordou, disse certo. O Mar Morto era cercado naquela época. Não era o Mar Morto, claro, mas naquela época era uma parte extremamente exuberante do mundo. Mas com sua riqueza veio um estilo de vida de hedonismo, obsessão sexual e perversão, do tipo que dificilmente foi igualado na história do mundo. De modo que hoje, a palavra sodomia é usada para descrever um certo estilo de vida que as pessoas podem adotar. Assim como Deus enviou um dilúvio para destruir a humanidade corrompida nos dias de Noé, assim sobre Sodoma e Gomorra, ele enviou um julgamento totalmente destruidor de fogo, e aquele fogo de enxofre que caiu sobre Sodoma e Gomorra, não apenas as destruíram, mas afundou aquela parte do mundo para a parte mais baixa da terra.
Agora, quais eram os pecados de Sodoma? Por que Deus permitiu que esse julgamento caísse? O primeiro pecado que eles tinham era a falsa segurança. Eles se sentiam segurança. E nós hoje temos uma segurança atrás de nossos oceanos e atrás de nosso poder militar. O presidente Yeltsin declarou que todo o mundo pode estar inconscientemente na beira de um abismo. E você viu em seus jornais, hoje de manhã, os problemas que eles estão tendo na Rússia. Agora, no governo, temos uma falsa segurança. Ai daqueles que descerem ao Egito. Agora o Egito naquele dia não tinha muito a ver com o povo israelita. E ainda assim, vez após vez, os israelitas desceriam ao Egito em busca de ajuda. E ele disse: ai daqueles que descerem ao Egito em busca de ajuda e se apoiarem em cavalos e confiarem em carros de guerra, mas não olham para o Santo de Israel, nem procuram o Senhor. Agora os egípcios são homens e não deuses, e seus cavalos são carne e não espírito. Isaías, o profeta, está falando no capítulo 31 quando diz isso. Eles tinham falsa segurança. Eles pensaram que estavam absolutamente segurança. Ninguém poderia tomar Sodoma e Gomorra. Então, o segundo pecado que a Escritura menciona é o prazer. Eles viviam para o prazer. Em Jó 20, o 5º capítulo diz: a alegria dos ímpios é breve e a alegria do hipócrita dura apenas um momento. Você só tem um momento para aproveitar. Depois você tem a eternidade para se arrepender. A Escritura diz que há prazeres no pecado por um momento. Depois termina e não há nada além de remorso e culpa. A Escritura diz: há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até na riso, a Escritura diz: o coração está triste e o fim da alegria é pesar. Mesmo quando você está rindo, muitas pessoas. Em Salmo 53, 1 diz: o tolo disse em seu coração: não há Deus. Se você voltar ao idioma original em hebraico, aqui está o que diz: o tolo disse em seu coração: não para Deus. Ele não está dizendo que não há Deus. Ele está apenas dizendo não para Deus. Você não pode provar cientificamente que há um Deus e não pode provar cientificamente que não há Deus. Mas todo mundo sabe que deve haver um Deus. E então há outro pecado que Sodoma e Gomorra cometeram. Foi o excesso. A maioria do mundo, uma grande parte do mundo, vive abaixo do que chamamos de nível de pobreza. Em Lucas 21 diz: e tenham cuidado para que seus corações não fiquem sobrecarregados com excessos e embriaguez e as preocupações desta vida, para que o dia não venha sobre vocês despercebido. John Eastwood escreveu algum tempo atrás. As pessoas não decidem ser alcoólatras ou viciadas em drogas, ou prostitutas, ou assassinas, ou ladres. Mas eles armazem sua tenda em direção a Sodoma e os poderes do mal os superam. E quantos de nós somos assim? Armazemos nossa tenda em direção a Sodoma. Vivemos meio em Sodoma e meio com Abraão. Gostamos de Sodoma. Desejamos as coisas que Sodoma tem. Queremos a diversão e o prazer que imaginamos que eles estão tendo. Queremos todo esse dinheiro. Mas os poderes do mal vão te superar, e você morrerá antes do tempo e se perderá de Deus. Em Judas, no verso 12, diz: são manchas em suas refeições de caridade, quando eles se banqueteiam com vocês, alimentando-se sem medo. Quantas vezes vemos eventos de caridade e agradecemos a Deus por aqueles que estão sinceramente interessados, mas eles vão para se divertir e serem vistos. E há uma mancha em sua caridade, e essa é a mancha. E então? O povo de Sodoma e Gomorra tinham alguns deuses estranhos novos. Sempre que um homem procura, ou honra, ou exalta qualquer coisa mais do que Deus, isso é idolatria. E muitos de nós somos culpados de idolatria. Mas não percebemos. Em Salmo 44 diz: se nós esquecemos o nome do nosso Deus, ou estendemos nossa mão para um Deus estranho, não buscará Deus isso? Em Romanos 1 diz: mudamos a verdade de Deus em mentira, e adoramos e servimos a criatura mais do que o Criador.
Adoramos nossos corpos e adoramos nossos bons momentos e gastamos mais em cosméticos do que adorando Deus e Cristo. Isso é humanismo moderno. E então eles também eram culpados de ganância. A ganância era uma praga nas vidas das pessoas de Sodoma e Gomorra. E uma das adições que hoje tem milhares de americanos em sua armadilha é o jogo. Parte da motivação para jogar é ganância. Trabalhadores ao longo do mundo industrializado estão se tornando cada vez mais traumatizados por excesso de trabalho e seu esforço para ganhar mais do que suas necessidades requerem. Então neglectamos nossas famílias para ganhar mais dinheiro para que possamos e realmente não precisamos. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades, mas Ele nunca prometeu suprir todas as nossas ganâncias. Então, nos pecados de Sodoma e Gomorra, tão ruins que Deus os abandonou. Em Romanos 1, diz que Deus simplesmente os abandonou. 3 vezes Ele disse que os abandonou. Deus te abandonou? Não. O simples fato de você estar aqui hoje mostra que Deus não te abandonou. Deus ainda está falando com você. Ainda há uma chance para você vir a Cristo. Ainda há uma oportunidade para você receber o amor de Deus e o dom de Deus em Cristo. Em 2 Timóteo 3 diz: os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes, ingratos, ímpios, e qualquer um que acredite em alta moralidade, hoje é zombado. Jeremias disse que eles haviam esquecido como enrubescer, e há muita verdade nisso. Agora Deus avisa Sodoma. Ele enviou alguns anjos a Abraão para contar a Abraão o que ele ia fazer. Ele ia destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. E Abraão disse: espere um minuto, Senhor. Se eu encontrar alguns verdadeiros crentes em Sodoma, se eu encontrar 50 homens justos, você pouparia? E Deus disse: sim. Ele não pôde encontrar 50 então, disse ao Senhor: certo, Senhor, e se eu encontrasse 40? Depois de um tempo ele disse: 30. Depois, 20. Finalmente ele disse: se eu encontrar 10, Senhor, você pouparia? E Deus disse: sim, se você encontrar 10 pessoas justas em Sodoma, eu pouparia Sodoma. Mas ele não pôde encontrá-las. Isso é uma lição para nós. A importância de uma minoria dedicada. Uma minoria de pessoas que acreditam e vivem isso. Exceto que o Senhor dos Exércitos tivesse deixado para nós um pequeno resto, teríamos sido como Sodoma e teríamos sido semelhantes a Gomorra. Diz Isaías 1:9. Para vocês cristãos, Jesus deu um aviso. Ele disse: lembre-se da mulher de Ló. Os anjos te disseram para não olhar para trás. Se você olhasse para trás, seria transformado em uma pilha de sal. Bem, ela olhou para trás e foi transformada em uma pilha de sal. E Jesus disse: lembre-se da mulher de Ló. Isso é um exemplo para nós hoje. Lembre-se da mulher de Ló. Um dos versos mais curtos de toda a Bíblia. Não olhe para trás. Muitos de nós olhamos com saudade para o mundo, e muitos são como Demas, tendo abandonado Cristo, por amor a este mundo presente. Agora, o clímax da história será o juízo. A Bíblia avisa que o mundo está em um gigantesco juízo. O único raio de esperança é a volta prometida de Jesus Cristo, porque a Escritura ensina de um extremo ao outro que Cristo voltará um dia. Ele vai estabelecer seu reino, e o mal e o diabo serão eliminados, e isto será o céu na terra quando Jesus voltar. Aplausos. Você veja, Jesus Cristo nos amava tanto que foi à cruz e morreu por nós. Ele assumiu todo o inferno e todo o juízo sobre si mesmo na cruz. E a Escritura diz: porque Deus amou o mundo, Deus amou este mundo presente de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você diz: bem, quando Cristo vai voltar? Jesus disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos no céu, mas apenas meu Pai. Não sabemos o dia, não especule, está chegando, é certo. Ele nos deixou certos sinais.
Gostaria de ter tempo para entrar em todos eles hoje. Eu acredito que cada um desses sinais está sendo cumprido agora. E Cristo poderia voltar a qualquer momento. Aplausos como Cristo virá, porque o próprio Senhor descerá dos céus com um grito e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que tempo glorioso será quando Cristo retornar. A voz do arcanjo. Estou ansioso para ouvir aquela voz. Nunca ouvi um arcanjo. E a trombeta de Deus, que trombetas serão. Agora também será um tempo de julgamento pessoal quando você, se realmente nunca recebeu Cristo, agora você pode ser batizado e pode ser confirmado e pode ser membro da igreja e tudo isso. Isso é maravilhoso. Estou agradecido. Mas isso não é suficiente. Jesus falou com Nicodemos e disse: Nicodemos, toda a sua religião não é suficiente. Você deve nascer de novo. No momento em que você recebe Cristo, no momento em que você abre seu coração e se rende a Ele como Senhor e Mestre e Salvador, nesse momento, seu nome é escrito no livro da vida. E se meu nome não estivesse escrito nesse livro da vida, você nunca me tiraria desse estádio até eu ter certeza de que foi escrito lá. Porque apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida entrarão no reino de Deus. Aplausos. Você veja, para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, Jesus Cristo morreu na cruz. Eles puseram pregos em suas mãos e um espinho em seu lado e uma coroa de espinhos em sua testa, e ele sofreu uma das mais agonizantes mortes físicas que uma pessoa pode sofrer. Mas esse não foi seu verdadeiro sofrimento. O verdadeiro sofrimento de Jesus Cristo foi quando ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Porque naquele momento, Deus colocou seus pecados e meus pecados sobre Cristo. Ele carregou nossos pecados, ele foi ao inferno por nós, ele assumiu o juízo por nós. Portanto, a cruz é um juízo. O que você tem que fazer? Arrependa-se de seus pecados, e você não tem certeza de que se arrependeu. Para se render totalmente a Cristo, seu coração, sua mente, seu corpo, sua vida, para que Cristo seja o primeiro em sua vida. Vou pedir que você faça esse compromisso hoje à tarde. Vou pedir que você faça o que vimos milhares de pessoas fazerem esta semana. Levante-se de seu assento de todas as partes deste estádio e venha e fique na frente. E depois que todos vocês vierem, direi uma palavra para vocês e orarei com vocês, e vocês podem se levantar e voltar para seus amigos. Vamos dar a vocês alguma literatura, um livro que vai ajudá-los em sua vida cristã. Mas levante-se e venha e não demore, porque ele diz: agora é o tempo aceito. Hoje é o dia da salvação. Você pode nunca ter outro momento como este enquanto viver. Quando você verá outra coisa como esta em Pittsburgh, talvez em outra geração ou talvez nunca, e no que diz respeito a você, pode nunca ser. Vamos esperar por você. Você vem de lá de cima, onde quer que esteja, Deus está falando com você. E aqui atrás, onde os assentos estão cheios, venha e junte-se a eles. Apenas como estou sem uma súplica, mas que teu sangue foi derramado por mim. E que tu me chamas para ti, ó Cordeiro de Deus. Eu vou apenas como estou, e não esperando limpar minha alma de uma mancha escura para ti, cujo sangue pode limpar cada mancha, o Cordeiro de Deus. Eu vou apenas como centenas de pessoas responderam ao convite do Sr. Graham para fazer um compromisso público com Jesus Cristo. Assim você pode fazer bem onde está. Apenas ligue o número na tela. Agora, amigos especiais querem ajudar você com essa decisão importante, então não espere. Por favor, ligue agora. Você que está assistindo pela televisão aqui, neste grande estádio. 3 rios em Pittsburgh, onde 3 rios se encontram aqui. Você ouviu a mensagem e Deus falou com você, e vimos centenas de pessoas virem aqui. Muitas outras centenas estão a caminho. Você pode fazer seu compromisso com Cristo onde está. Você pode dizer sim a Cristo. Ele te ama,
Ele quer te perdoar. Ele quer te mudar e te dar uma nova vida. Deixe-o entrar em seu coração agora mesmo. Apenas diga: Senhor, eu sou um pecador e estou arrependido. Me arrependo de meus pecados da melhor forma que sei. Eu não tenho certeza se sei como, mas, Senhor, me ajude a me arrepender e me ajude a acreditar, Senhor. Eu preciso de sua ajuda até para acreditar. E me ajude a te seguir e te servir. Ele te ajudará. Se você fizer esse compromisso, ligue o número na tela. Agora vamos esperar outros que ainda estão descendo pelos corredores. Ainda há tempo para você tomar essa decisão importante. Tire um momento agora para ligar o número na tela. Alguém orará com você e conversará com você sobre sua condição espiritual e a esperança e o perdão encontrados em Jesus Cristo. Ligue agora. Isto conclui nossa série de televisão de primavera. Estamos tão felizes que você se juntou a nós. Antes de nos despedirmos por agora, queremos lembrá-lo de orar por Billy Graham e a equipe enquanto nos preparamos para reuniões especiais em Cleveland, Ohio e Atlanta, Geórgia nos dias que virão. Agora por Billy Graham e toda a equipe, este é Cliff Barrows dizendo adeus e que Deus te abençoe.